Muito bem-vinda à série de estudo bíblico A Amada do Abba Pai. Nós estamos estudando o livro Amada do Abba Pai, essa mensagem tão forte, tão poderosa, tão poderosa. Não sei o seu coração, mas o meu coração está queimando com essa mensagem. Nós iremos caminhar juntas por 15 dias. 15 dias, serão 15 ministrações e o tema do episódio de hoje é Ele me amou. E eu começo com um pedaço da canção que Ana Paula interpreta com tanta graça, com tanta unção. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou, oh, Ele me amou, oh, Ele me ama. Eu recordo que quando eu escrevi esse livro pela primeira vez, foi bem no auge dessa música. E por muitas vezes, de madrugada, eu vinha aqui para a sala, eu colocava esse louvor, essa música, e eu me derramava e eu me deleitava ao sentir o quanto Deus me ama, mesmo sem merecer. Muitas vezes eu me peguei chorando e me derramando, e tinha dia que o quebrantamento era tão grande aqui nessa sala que eu deitava no chão e eu só sabia chorar ao sentir o quanto Deus me ama. O quanto Deus me ama independente das minhas falhas, o quanto Deus me ama independente das minhas fraquezas, o quanto Deus me ama independente de tudo aquilo que eu já aprontei, de tudo aquilo que o ser humano aprontou ao pecar, o quanto Deus me ama quando Ele me escolheu, o quanto Deus me ama quando eu me vejo tão incapaz diante dos meus insucessos e diante dos meus fracassos. Pensar em um Deus, como diz essa canção, perseguindo, desejando, vai além da mentalidade, do entendimento humano. O próprio apóstolo Paulo disse isso lá no livro de Efésios, no capítulo 3, quando ele escreveu no versículo de número 19. Vamos ler o versículo de número 18. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Paulo, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento, confessou que o amor do Abba Pai, que o amor de Cristo é maior, excede todo entendimento humano. Às vezes nós não compreendemos o amor de Deus, porque Deus não desistiu de amar o homem e a mulher quando o homem e a mulher pecou. E nós precisamos entender, mesmo que seja além do nosso entendimento, mas o Espírito Santo ele traz a revelação profunda do amor do Abba, o porquê Ele nos ama. E o apóstolo Paulo entendia que a igreja de Éfeso precisava saber e entender esse amor, apesar de exceder o entendimento humano, mas que o Espírito Santo iria trazer revelação. Por isso o apóstolo Paulo começa a partir do verso 14, dizendo: por essa causa eu me coloco de joelho, para que vocês estejam enraigados, alicerçados no amor, para que vocês compreendam a largura,
o comprimento, a altura e a profundidade deste amor. Para que vocês entendam, porque a partir do momento que vocês compreenderem a largura, a partir do momento que vocês compreenderem a profundidade, a altura, nada e ninguém separará vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Assim como Paulo orou pelos irmãos de Éfeso, eu oro por você nesta hora. E a minha oração é para que você compreenda o quão alto, profundo, largo e longo é o amor de Deus por você. Eu oro para que você mergulhe nas dimensões deste amor. O amor do Abba Pai é como um oceano profundo. Talvez você já experimentou, começou a entrar nesse oceano, mas depois voltou, ou está apenas na beira da praia, visualizando esse amor. Molhou apenas, como diz, né, o calcanhar, metade da perna, mas você nunca nadou, você nunca se jogou, você nunca vivenciou esse amor. E é isso que Deus tem para esse tempo, para a sua vida, para você. Ele quer que você viva esse amor avassalador. Esse amor que é diferente do amor humano. Esse amor que é incondicional. O amor que não exige condições, o amor que ama. Independente do que nós somos, independente do que fizemos, independente das nossas ações, independente da nossa posição social, Ele apenas nos ama. Ele apenas nos ama. Ele apenas nos ama. Eu convido você para sair da praia, para colocar o pé dentro da água, para experimentar a amplitude deste amor. Saia da praia, comece a andar dentro do mar, do oceano, do amor do Abba Pai. Teste esse amor, experimente este amor. Mergulhe nas águas deste amor. Se afogue com este amor. Se afogue nas águas deste amor. O que Deus tem para fazer, querida? O que Deus quer fazer na sua mente, no seu coração, a libertação que Ele quer trazer. Porque o amor de Deus lança fora todo medo, toda insegurança. O amor de Deus vai te trazer para um lugar de segurança e para um lugar de plenitude, como o apóstolo Paulo disse aqui no livro de Efésios, no versículo de número 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. A partir do momento que você começar a mergulhar no oceano deste amor, nas profundezas deste amor, você será cheia da plenitude de Deus. Você será cheia dessa plenitude, da plenitude do amor de Deus. Algumas mulheres dizem que conhecem o amor de Deus, que já experimentaram o amor de Deus, mas de uma maneira muito superficial, pois experimentaram o amor de Deus baseado no conceito do amor humano, que é totalmente diferente do amor do Abba Pai. Talvez você olhe para o amor de Deus baseado e experimenta também baseado no conceito do amor humano, que é falho, que é imperfeito e que é condicional. Mas Deus,
Ele te convida a sair da superficialidade e a mergulhar, a se envolver no nível mais profundo do seu amor. Algumas mulheres não conseguem acreditar que Deus as ama de verdade. Elas não conseguem acreditar. Talvez você não consegue acreditar que Deus te ama de verdade. Talvez você pense, esse negócio de Deus ama, Deus me ama, é um jargão, tá tão comum entre o povo, tá tão comum falar Deus te ama, que parece que se tornou um jargão. Mas o amor do Abba Pai é real. Eu tenho certeza que muitas de vocês já experimentaram a realidade, a veracidade desse amor. Mas algumas mulheres, elas ainda não conseguem acreditar que Deus as ama de verdade. Elas tiveram uma história de decepção, de frustração, de dor, de abandono, de negligência, de falta de amor e de sofrimento, seja pelo pai terreno ou por outra pessoa. E elas não conseguem entender e compreender o amor de Deus, que é incondicional. O amor do Abba é incondicional. E o que é amor incondicional? Amor incondicional significa amor sem condições, amor sem reserva. O amor que não depende do seu sucesso ou da sua fama. Deus, diferente do seu pai ou da sua mãe ou de qualquer outra pessoa que seja, Ele não diz, eu te amo se você for uma boa menina. Eu te amo se você for uma boa garota. Eu te amo se você for estudiosa. Eu te amo se você for inteligente, bonita, rica. Não há C no coração de Deus. Não há C no coração de Deus. O amor de Deus por nós não depende do que você faz ou diz, da sua aparência ou inteligência, do seu sucesso ou da sua popularidade. Uau! É difícil para os religiosos, para aqueles que vivem a religiosidade, acreditar nesta verdade. Deus quer quebrar toda a religiosidade que há ainda em nós. Quando nós acreditamos que é demais esse tipo de amor, que Deus não depende, que o amor de Deus é incondicional e não é baseado na nossa perfeição, na nossa performance. Deus, Ele quer quebrar todos esses paradigmas, todos esses pensamentos que nos afastam de mergulhar nesse verdadeiro amor, de conhecer esse verdadeiro amor, de desfrutar desse verdadeiro amor, desse amor que acolhe, desse amor que abraça, desse amor que estende, desse amor que traz para perto, desse amor que carrega no colo, desse amor que dá uma nova chance, que dá uma nova oportunidade, que está pronto para perdoar, que está pronto para restaurar e refazer. É claro que o amor de Deus é um amor que se importa, porque se o amor de Deus não se importasse, não era um amor genuíno, o que você faz, as suas atitudes, as suas ações, importa para Deus, porque quando a gente ama, a gente zela, a gente cuida e a gente quer o bem-estar. Então, Deus, ele importa com o que você faz, com o que você diz, é claro, mas o amor dele é incondicional, porque ele ama sem preocupação. Ele quer te amar, ele não quer abrir mão de você. Deus não abre mão de você. Ele não abriu mão de Adão, ele não abriu mão de Eva quando eles pecaram. Quando eles pecaram, Deus não abriu mão deles. Deus restaurou o relacionamento. Deus disse, olha, eu não posso ficar sem
sem o ser humano, sem a mulher, sem o homem, pois afinal eu os criei para amá-los, eu os criei para ser alvo do meu amor e para ser amado por eles, eu os criei para ter esse relacionamento com eles. E então Deus criou o plano perfeito da salvação. Jesus vem e nos mostra o Pai, e nos revela o Pai, e também morre no nosso lugar. Nós merecíamos a morte eterna. Jesus nos reconcilia com o Pai através da sua morte. Jesus nos reconcilia com o Pai através da sua morte. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para morrer em nosso lugar. O Filho nos amou a ponto de sofrer a morte e morte de cruz. A cruz foi a maior expressão deste amor. Quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram, eles foram destituídos da glória de Deus. Eles se afastaram da presença de Deus, pois o pecado afasta o homem e a mulher da presença de Deus. A Bíblia vai dizer que as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus, lá no livro de Isaías. Mas Deus nos amou tanto, 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 a ponto de enviar o seu Filho para assumir os nossos pecados, para pagar as nossas dívidas. Nós tínhamos uma dívida impagável. Quando Adão e Eva pecou, eles foram expulsos do jardim do Éden. E espiritualmente eles foram parar no mercado de Satanás. Agora, eles já não eram mais filhos, e sim escravos do inimigo. E isso me faz lembrar, eu compartilho aqui no livro, de uma experiência que eu passei quando eu estava escrevendo o livro pela primeira vez. Os meus filhos ainda eram adolescentes, eu tive uma experiência muito linda sobre esse resgate, esse amor, esse resgate que Jesus fez para nos levar de volta para a casa do Pai, para nos reconciliar com o Pai, para nos fazer filhas do Abba, Pai. As mulheres da minha igreja estavam fazendo um brechó, e eu lembro que naquela semana eu estava escrevendo justamente esse capítulo, eu estava alinhada com a palavra, eu estava lendo e estudando a palavra de Deus e escrevendo esse capítulo. E no final de semana eu tinha uma correria para fazer. Quando eu saí para a rua para resolver algumas coisas, eu encontrei com as mulheres da minha igreja fazendo um brechó beneficente. E eu não sei vocês, eu gosto de passar por brechó, de repente tem algum achado, alguma coisa assim, sabe? Muito legal, muito 10, e com aqueles preços que é só de brechó. E eu parei, cumprimentei elas e fiquei ali com elas um tempinho, quando de repente eu vi nas pilhas que estavam ali de roupa uma camisa de cor azul royal que pertencia ao meu filho Mateus quando ele tinha apenas 4 anos de idade. Camisa de seda, sabe? Aquela seda que não rasga? Aquela seda que não estraga. Quando eu vi a camisa do Mateus, eu lembrei de quando ele tinha apenas 4 anos de idade. Os meus pensamentos foram lá na infância. Eu me lembrei quando eu comprei a camisa, quando ele usou pela primeira vez numa noite de Natal, numa festa de Natal, camisa azul royal, calça jeans cheias de bolso e tênis, sabe aquele tênis com amortecedor, pisca-pisca? Era o auge daquele tênis. Era a moda entre as crianças, e ele pulava, e aquele pisca-pisca pulava junto, e o Mateus sempre foi muito alegre, com aquele sorriso maroto, e quando eu estava entre os meus pensamentos, veio aquele sorriso do Mateus, eu vendo ele pulando de um lado para o outro com a camisa azul royal,
E quando eu voltei dos meus pensamentos, eu estava decidida. E eu pensei, o que essa camisa está fazendo aqui? Eu tinha dado essa camisa para o meu sobrinho e depois o meu sobrinho usou até não servir mais. Depois algumas crianças da igreja usaram e estava lá para outras crianças usarem. E eu olhei e eu disse, essa camisa é minha, ela faz parte da minha história. Essa camisa me pertence, ela faz parte da minha história. Eu não posso deixar essa camisa no brechó. Perguntei para a irmã quanto custava. Ela falou o preço, eu paguei a camisa, coloquei numa sacola e eu fui para casa. Quando eu cheguei aqui em casa, quando eu entrei no meu quarto, eu ouvi o Senhor falando e ministrando e dizendo, Adriana, o que você fez hoje ao comprar a camisa que era sua, mas depois estava lá no brechó, foi o que eu fiz por você e pelas minhas filhas. Vocês eram minhas antes da fundação do mundo. Mas o pecado tirou vocês da minha presença. O pecado tirou vocês do jardim. O pecado tirou vocês da minha casa. E levou vocês para o mercado de Satanás, para o mercado escravo. Então, eu enviei o único que poderia ir lá. Guerreiro e valente. O único que poderia adentrar lá no mercado de Satanás. Eu enviei e ele foi o meu filho, Ele foi com a missão de pagar o preço, fosse qual o preço, para trazer você e as minhas filhas de volta para a minha casa. E o preço que Jesus pagou, amada, não foi nenhuma moeda terrena, nem real, nem dólar, nem nenhuma moeda da época. Foi o preço do seu sangue vertido na cruz do Calvário. O preço foi um preço impagável. Ele não usou prata, ele não usou ouro, nenhuma moeda de troca, mas o seu próprio sangue vertido na cruz do Calvário. Foi esse preço que Jesus pagou por você, para te levar de volta para a casa do Pai. Amém? Amanhã, no próximo estudo, nós iremos entrar no terceiro episódio, terceiro capítulo, de volta à casa do Pai. Um beijo e até amanhã.